Voltamos com Democracia aqui pela TV Assembleia, falando sobre queda da mortalidade infantil no Rio Grande do Sul. As pessoas gostam dos dados comparativos, das estatísticas. O Dr. Carlos Humberto Bianchi Silva, ao lado do Dr. Jorge Teles, vamos mostrar a situação do Rio Grande do Sul. O que demonstra, sim, o acerto das políticas públicas também, da indispensável parceria da ciência, da tecnologia, mas tendo à frente o que é mais importante e muitas vezes esquecido, que é o ser humano. Eu lembro disso porque quando falo em computadores, o computador vai fazer isto. Não, o computador vai fazer o que será da vontade do ser humano, não é? E as pessoas esquecem. Por isto, qual é o nível de aceitação hoje da população quando recebe a notícia de que os 9 meses são fundamentais para que exista o cuidado, o atendimento médico, doutor Jorge? E a conversa, agora sim, até o final do programa entre os dois. Tá ótimo. Não, eu acredito que cada vez mais as pessoas têm, assim, nos seus hábitos, vamos chamar assim, procurar o serviço de saúde para acompanhar a gestação, né? A gestante tem isso e socialmente, vamos dizer, cada vez mais ela é cobrada disso. E o que acontece? Nós estávamos comentando na primeira parte do programa, assim, do que se evoluiu em termos de acompanhamento pré-natal até o momento do parto, né? Consultas, exames, detecção de alterações do bebê, que é o que eu estava me referindo, patologias fetais, patologias maternas, né? E que pudesse de alguma forma ditar o prognóstico daquela gestação, daquele bebê depois que nasce. Além das patologias, hábitos maternos que não são recomendáveis. Eu lembro Também. sempre do cigarro, mas vai mais além. Sim. Exatamente. Esse é um outro aspecto bastante interessante, porque tem coisas que são de educação durante o pré-natal, e que o pré-natalista vai fazer isso, e que ele vai conversar com a paciente sobre isso. Olha, quais são os hábitos que a senhora usa. Álcool, nós temos síndromes alcoólicas do bebê e que dão um péssimo prognóstico e matam muitos bebês. Os hábitos em si, até de hábitos alimentares, por exemplo, para a pessoa que a toxoplasmose, vai adquirir a toxoplasmose durante a gravidez, que é um problema bastante grande e que ainda deixa sequelas muitos bebês. Então isso durante o pré-natal se faz a detecção, se consegue fazer inclusive tratamento no bebê através da placenta por remédios que a mãe está tomando. Então isso é importante também, hábitos e que estão relacionados ao pré-natal, né? A gente tem como o fumo é causa de parto prematuro, de restrição de crescimento intrauterino, de descolamento de placenta, situações de emergência, e que também, de uma certa forma, pode ser evitado, ou pelo menos educado e controlado durante a gravidez, e a gente acompanhar esses bebês da melhor forma possível. Eu acho que tudo isso ajuda a gente a fazer um melhor pré-natal e avaliação do bebezinho. Eu trabalho também no setor público, né? Porque nós começamos falando aqui que nós trabalhamos no Mãe de Deus, no caso do Carlos, e eu na Santa Casa, que o Centro de Medicina Fetal e Anomalias Congênitas, ele também tem uma parte do setor público, mas é mais privado. Mas eu trabalho em outro hospital na parte de SUS mesmo, que é no Hospital Presidente Vargas, de Porto Alegre, e a gente daí tem uma outra experiência, assim, vamos chamar mais como referência dentro do Sistema Único de Saúde. E a gente tem notado em que está aparecendo mais para nós bebês com diagnóstico de patologias. Lá nós somos um centro de referência de medicina fetal, dentro do Presidente Vargas, assim como também tem um centro dentro da Santa Casa, e que tanto dentro do estado todo, né, como dentro de Porto Alegre, especificamente algumas regiões, alguns setores, alguns postos de saúde encaminham bebês para nós. Quando é que vai ser encaminhado? Quando foi detectada alguma alteração. Então ele precisa ter sido feito exames de pré-natal
que detectem alteração na mãe e que possa gerar alguma alteração, um risco para o bebê. Ou alguma alteração diretamente no bebê, de crescimento, ou de malformação, ou de alteração de líquido amniótico, e que daí mande para a referência e daí faça aquilo que o Carlos estava comentando na primeira parte, que é organizar as coisas para o parto, né? O nosso maior problema dentro do Rio Grande do Sul ainda, que talvez a gente não conseguiu diminuir ainda mais a mortalidade, é porque ainda tem bebês de alto risco e mães de alto risco que estão ganhando os seus filhos em hospitais de baixo risco. O que quer dizer isso? Que o hospital ele não tinha uma UTI neonatal, ele não tinha um setor de alto risco que pudesse acompanhar a mãe que está com risco no momento do parto ou antes do parto, ou do bebê que tem uma alteração que precisa de algum cuidado especial no momento do nascimento e logo depois que nasce. E isso faz com que esse atraso no atendimento até ser encaminhado para um centro de referência impacte na mortalidade. Fazendo um link assim, com essas observações que o Dr. Jorge comentou, em relação aos hábitos, assim, tem agora a Sociedade Brasileira de Pediatria lançou uma campanha para relembrar assim, a importância do não álcool na gestação, né? Assim, ou seja, não existe um limite considerado seguro, assim, para que é só uma tacinha de vinho, não, a ideia é que não se exponha o feto ao álcool, porque mesmo pequenas quantidades, claro que quanto mais exposição, mais dano, mais lesão, né? Mas não só evitar o espectro maior, assim, que seja uma síndrome que a gente chama de síndrome alcoólico fetal, que o bebê nasce com uma série de malformações, mas lembrando como o hábito assim de então não ter ingesta de álcool, diminuir o cigarro, enfim, ou, se não puder evitar, né, drogas ilícitas, enfim, então isso tem uma repercussão grande sobre a saúde do feto, consequentemente do recém-nascido, né, impactando na mortalidade também. Um comentário também sobre essa questão do local do nascimento, né? Assim, são uma das ações que o Estado tem feito fortemente, assim, tem aparecido né, discussões assim, da questão da regionalização dos partos, né? Ou seja, a gente percebe assim, que, não chegamos a comentar, assim, mas a mortalidade em locais, assim, em hospitais que tem menos de 50 partos por ano, né? Ou seja, menos de um parto por semana, essa mortalidade chega a ser 10 vezes maior do que em outros hospitais, né? Por quê? Porque é um hospital que não está preparado para atender esse bebê. Muitas vezes não tem um pediatra na sala de parto, não tem a equipe obstétrica, anestesista de plantão. Então, a ideia é realmente concentrar, assim, regionalizar os partos, vamos identificar o risco, fazer uma triagem. A regionalização e a busca da excelência. E a busca da excelência. Então, oferecer o cuidado adequado, porque aquele bebezinho daquele município é diferente de um outro que vai nascer num serviço que tem recurso para ele, né? Então, essa é uma questão, assim, né, tem muito de envolvimento político, social, mas com vistas à ciência e à epidemiologia, assim, à estatística, não tem né, assim, como se ter dentro do mesmo estado municípios ou locais de vacinação com uma mortalidade tão diferente, né? Então, isso também contribui à medida que as crianças começam a nascer em hospitais com condições, começa aquele índice que a gente comentou de 70% de mortes evitáveis, talvez, vão desaparecendo e aí começam a refletir uma qualidade maior na assistência, né? Então, o local do nascimento é importante. Entre outras ações que eu estava trazendo, assim, que se tem feito também ao longo do primeiro aninho, depois que o bebê é egresso da UTI neonatal, ele continua um bebê de muito risco, né? Foi um bebê que nasceu com 500 gramas, 600 gramas, então ele é um bebê de maior risco, mesmo depois de sair da UTI neonatal. Então, o ambulatório de segmento desses bebês, a administração de vacinas específicas e de anticorpos monoclonais, que a gente chama o palivizumab, para prevenção das bronquiolites, né? Então, são ações que o Estado tem oferecido para a população e que, consequentemente, tem contribuído para a redução da mortalidade. Na linha do diagnóstico, a ampliação do teste do pezinho, tanto
na cobertura quanto das doenças detectáveis no teste do pezinho pelo SUS hoje estão né, de qualidade indiscutível, assim. Então isso colabora para que tu possas ter intervenções precoces e então evitar, né, em última instância, assim, a mortalidade, mas também a melhoria da qualidade de vida dessas crianças. Avanço registrado, né, nos últimos anos. Eu lembro do tempo em que diziam criança com menos de 7 meses não sobrevive. Não? Era uma marca padronizada, digamos assim. Né? Sim. É verdade. É verdade. Eu também vivenciei essa época também, e que isso a gente notou assim. Existe um momento, é interessante até comentar isso, assim, que quando eu estava em formação, eu me formei há mais de 30 anos, né? Mas na minha formação estava surgindo a neonatologia. Então a gente notava que foi um marco a neonatologia dentro da medicina. Por quê? Porque até ali era o pediatra que atendia os partos, e começou a se ver que tinha cada vez mais conhecimento específico que era peri-nascimento ali, e que precisava uma pessoa especial, e a gama de conhecimento era tão grande que justificava ter uma especialidade. E foi o que se fez daí na neonatologia. E depois disso, então, eu vivenciei 10 anos, talvez um pouco mais até depois 10 anos depois da minha formatura, quando se notou que precisava ter esse especialista antes de nascer, e que daí surge a medicina fetal, né? Então é interessante esses dois paralelos para a gente ver tudo o que a gente vai aos poucos evoluindo dentro de medicina em termos de gama de conhecimentos e de necessidade de ter especialistas para gerenciar isso aí e trazer a melhor coisa. O que justifica plenamente, né, a ampliação de equipe, que as pessoas muitas vezes não entendem. Né? Isso, uma equipe multidisciplinar. Multidisciplinar. Né? Que tenha... Um vai cuidar o antes, outro o momento, e o terceiro, que antes cuidava tudo, passa a cuidar do pós. Exatamente. Eu lembro um comentário assim que a gente brincava na formação, dizia... o pediatra, na verdade, a criança não é um adulto pequeno, né? Então precisava do pediatra. Aí o recém-nascido não é uma criança pequena, né? Então precisava do neonatologista. E o prematuro extremo não é o recém-nascido pequeno, digamos. Então o recém-nascido prematuro, o extremo, é uma situação toda especial, assim, né? Então as condições aí talvez a gente comentou pouco assim, mas o avanço na neonatologia que permitiu essa diminuição do que a gente chama o limite de viabilidade, né, de 1,5 kg, 1,8 kg para bebês de 400 gramas, 300 gramas, né. O avanço nesse cuidado assim, respiratório, com surfactante, ventiladores, né, quanto se as crianças não estão prontas nessa idade, né. Vamos chegar também ao limite, né, da viabilidade quando está conforme a formação do bebê, que provavelmente chega por aí 22, 23 semanas, né? Mas estão tentando chegar perto desse limite. E nutrição, prevenção de infecções, o tratamento específico dessas condições são muito peculiares da neonatologia, né? Então, esse conhecimento requer, claro, centros especializados, mas a gente percebe a diferença que faz determinados recursos disponíveis, que até há pouco, algumas décadas atrás, não existia surfactante em todos os hospitais. Hoje ainda não temos óxido nítrico em todos os hospitais, nutrição parenteral às vezes é um problema. Então, à medida que isso também vai se, às vezes, né, se popularizando, se tornando mais acessível, o cuidado neonatal também vai se tornando melhor, né? E mais disseminado nos diversos centros, né? Eu estava me lembrando do Carlos falando assim de que realmente as coisas elas evoluem e muito tem a ver até com a complexidade da tecnologia, né? Então, a gente está falando dessa parte de UTI neonatal e de medicações que são utilizadas, e eu me lembro da minha parte que me toca mais, a ultrassonografia evoluiu muito nesse tempo todo em que nós estamos falando e certamente colaborou muito para fazer esses diagnósticos pré-natal, né? Então a gente refletiu muito, até coincidentemente nesse fim de semana,
Na sexta-feira nós tivemos a criação, no nosso Congresso Brasileiro de Ultrassonografia, da Academia Brasileira de Ultrassonografia, né? E daí é um momento em que a gente começa a refletir sobre as coisas e aonde a gente está e o que nós estamos fazendo, né? Nessa eu fui agraciado com uma cadeira dentro da academia, fiquei muito lisonjeado em termos de Rio Grande do Sul, que foi o único representante. A gente fica pensando assim, ó, de que um método diagnóstico hoje que tem uma precisão tão grande como a ultrassonografia precisa ser mais utilizado para isso. E daí vem talvez assim a nossa última parcela do programa, vai ser assim, estou me antecipando um pouquinho, mas vai ser assim, mas e o que a gente pode fazer ainda? Será que nós estamos nessas 1000 maravilhas que nós estamos vendo mesmo? Será que nós chegamos no nosso objetivo, que seria chegar abaixo Parabéns por essa cadeira, que é uma deferência, um reconhecimento, mas também uma responsabilidade. Para esta resposta que se espera, né? O que será o amanhã. Não é? Exatamente. Então quer dizer assim, ó, o que nós vamos fazer amanhã? O que nós podemos... eu vejo, então vou dar uma visão bastante pessoal, assim. Eu acho que nós temos que reduzir muito. Nós estamos falando aqui de mortalidade infantil, mas nós temos a mortalidade fetal, que nós também comentamos um pouco, e a mortalidade materna. Então, a mãe que planejou a sua gravidez, que planejou a sua gestação, que acompanhou a sua gestação e que na hora do parto ou perto do parto, ela sofre de uma patologia que é tão grave que ela falece. Exato. E que dentro da sociedade é um cataclisma, né? É uma coisa também que também se pode estudar e diminuir, e nós temos diminuído bastante a mortalidade materna também. Mas o que eu quero chegar é numa patologia que a gente chama de pré-eclâmpsia, que é uma patologia que incide na mulher grávida e que cursa com aumento da pressão, normalmente, com perda de proteína, com enxume no corpo, e que dá uma série de repercussões placentárias e que faz com que o bebê ele cresça menos, né? E comece a ter risco até em função disso também. E muitas vezes a gente precisa antecipar o parto para que daí tenha mais chance o bebê. E isso praticamente no nosso congresso, nós ficamos quase todo o tempo falando de restrição de crescimento intrauterino, que é a nossa patologia que nós precisamos enfrentar e estamos cada vez mais aprendendo a manejar, para que a gente consiga dizer, não, esse bebê ele está com mais risco lá dentro do útero do que fora. Vamos chamar o Carlos e dizer assim... Daí a necessidade da antecipação da intervenção. Exatamente. E que às vezes é uma prematuridade necessária, vamos dizer assim. Se a gente conseguisse tirar as prematuridades desnecessárias essas vezes, muitas vezes... essa também foi uma ação que também tem tido bastante repercussão na neonatologia, não exatamente na mortalidade, mas na morbidade, o nascimento prematuro desnecessário, né, das famosas cesarianas eletivas ou com hora marcada, né? Então, que muitas vezes o bebezinho acaba tendo alguma dificuldade porque nasceu um pouquinho mais cedo do que estava se esperando, acaba passando pela neonatologia, passando, né, com alguma dificuldade. Mas em geral são o que a gente chama de prematuros tardios, que não são isentos de morbidade, mas então acabam tendo algum investimento também de recursos, de risco, né, de alguma complicação. Mas o tratamento da pré-eclâmpsia ou das condições assim que possam fazer com que o bebê nasça em condições mais adequadas é fundamental. A gente vê muito o bebezinho que sofre de restrição intrauterina, de crescimento intrauterino, então esse é um momento que a gente admira muito os colegas obstetras, porque é uma decisão quase artística, assim, de definir onde é que o risco é maior, ficar onde está ou nascer prematuro, e enfim, então essa habilidade é muito, muito peculiar, assim. E a gente tem que combater também a parte da neonatologia, o que a gente chama agora de restrição de crescimento extrauterino, né? Porque um bebê que nasce, como a gente diz, um ambiente mais adequado para ele é o intrauterino, ele está fora, sofrendo uma série de insultos, né? É prematuro, não está se alimentando, tem infecção e tal, evidentemente ele não vai crescer como se ele estivesse intraútero, né? Então, como também superar, como oferecer digamos, as condições ideais para ele aqui fora. Então, a neonatologia busca muito isso, assim, como tentar simular, na medida do possível, as condições maternas, né?
e ofereça uma nutrição adequada, uma ventilação adequada que promova um crescimento igual ao como se ele tivesse intraútero, né? Não chega ao extremo de uma escolha de Sofia, mas tem alguma proximidade, né? É uma opção difícil. Exato. Então, dá um trabalho. Nós estamos chegando ao final do Democracia de hoje. Voltaremos certamente a este tema, porque o público é grande, felizmente, para todos nós, mas é dinâmico também, né? O que assiste hoje não é o mesmo telespectador de amanhã, embora a fidelidade seja também respeitável. Nós estamos com 2 minutos para cada um dos convidados para a mensagem de encerramento por hora. Dr. Jorge Teles. Bem, eu acho que a mensagem final que a gente pode deixar é que, vamos dizer que nós colocamos agora há pouco um problema na mesa, assim, olha, pré-eclâmpsia e aumentar o diagnóstico pré-natal e tal, mas assim, colocar que a ciência, a classe médica, os serviços de saúde, mesmo do SUS, tem como ajudar e como ir muito adiante nesses diagnósticos. Eu acho que essa é a principal mensagem que tem que deixar. Procure o pré-natal, estão falando para as gestantes assim, procure o pré-natal, faça ultrassonografia, exija na sua cidade de que sejam feitos bons exames de ultrassonografia, de que na medida que tenha problemas o bebê, alguma coisa seja de referência, né? E a gente tem como fazer, inclusive, diagnóstico precoce, prevenção de pré-eclâmpsia, usando hoje aspirina, cálcio, que a gente reduz significativamente esses casos e colabora para a redução de mortalidade, tanto materna como perinatal, como nós estávamos falando antes. Então, assim, existem essas armas, né? Procure fazer o melhor possível a sua gestação e procurar os serviços de saúde. Muito obrigado, Dr. Jorge Teles, especialista em medicina fetal, Complexo Santa Casa, com muitos títulos, pela participação no Democracia, aqui pela TV Assembleia. Muito obrigado. O senhor referiu ao SUS, convém lembrar sempre às pessoas que não houve melhor ideia nesta área no mundo, a criação de um projeto, de um plano, de um trabalho tão bom. As carências recaem sim sobre a falibilidade humana, né? Mas é um trabalho que merece sim o respeito de todos, com os melhores resultados. Passível de aprimoramento, mas absolutamente indispensável. Dr. Carlos Humberto Bianchi Silva. Bom, Batista, eu quero agradecer a oportunidade, como comentei no início, acho que é um assunto realmente importante, assim, e que mostra como as ações, ou o planejamento, as intervenções, dão resultado. A gente falou em mortalidade, mas a gente gosta de falar digamos, então é o contrário, é a sobrevida, né? Ou seja, cada vez que diminuímos a mortalidade, estamos aumentando a sobrevida nas nossas crianças, né? Porque a mortalidade infantil se refere às crianças no primeiro ano de vida. Então, eu acho que essas ações, assim, tem um colega que fala uma frase muito bacana, assim, que diz: a gente se prepara para tanta coisa na vida, né? Então, se preparar também para um nascimento, assim, preparar na gestação, do pré-natal, os pediatras hoje falam muito nos primeiros 1000 dias de vida, né? Os 1000 dias de vida são 280 de gestação e mais 2 anos de vida. Então, mostra, assim, a importância desse momento para a vida futura do ser humano, né? Então, cuidar bem a gestação, os primeiros 2 aninhos de vida, fazer o acompanhamento pré-natal, pediátrico, seguir o calendário de vacinas, realizar os testes de triagem, seguir as recomendações, assim, que a cada ano se reforçam, assim, ao longo do primeiro e segundo aninho de vida dos bebês. E agradecer a oportunidade, torcer para daqui a pouco a gente voltar a conversar aqui com novas notícias e, quem sabe, cada vez um índice mais reduzido, assim, de mortalidade. Eu acho que essa é a mensagem. Muito obrigado, Dr. Carlos Humberto Bianchi Silva, neonatologista da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, do Complexo Mãe de Deus, pela participação no Democracia aqui pela TV Assembleia. Importante esses 2 anos para estabelecer a saúde física das crianças. Como importante também é o ano seguinte, né? Para a formação emocional dessas crianças. O resultado dos 3 primeiros anos da primeira infância é que trazem a personalidade e o cidadão, o ser humano que será a partir daí e por toda a vida.
Por isso nós estamos chegando ao final do Democracia, aqui pela TV Assembleia, agradecendo a presença dos convidados e a atenção do telespectador.